Hoje, um carro desgovernado subiu em cima da calçada e matou um pastor de uma igreja, um pastor amigo meu. Eu fiquei muito triste com a morte desse pastor da igreja, meu amigo, uma pessoa muito querida. É uma fatalidade acontecer isso, povo do Brasil. Povo brasileiro, quero contar para vocês uma história da morte de São Francisco de Assis, que é um santo católico que viveu há muitos séculos atrás, povo brasileiro. Ele viveu 65 anos, esse santo São Francisco. Ele era um homem rico, ele abandonou a riqueza e começou a cuidar de leprosos, de doentes, e fez uma igreja mais parecida com a igreja de Jesus Cristo, uma igreja católica, mas era mais parecido com a igreja de Jesus Cristo. E ele foi atendido pelo Papa, ele teve um grande poder, esse São Francisco. Ele conversava com os animais, conversava com os passarinhos, ele conversava com as árvores. Francisco conversava com as árvores, povo brasileiro. Tenho para contar para você que tinha um lobo, que esse lobo queria comer os leprosos que existia lá no monastério, aonde São Francisco cuidava dos doentes, tinha gente doente, e o lobo terrível queria comer aquelas pessoas, um lobo da floresta. E São Francisco foi lá e conversou com aquele lobo, e o lobo desistiu de comer as pessoas, e ainda ficou cuidando o monastério até o dia da morte de São Francisco. Cuidava para os ladrões não chegarem perto do monastério onde São Francisco morava, um lobo feroz da floresta. Na noite que São Francisco desencarnou, morreu, o lobo também amanheceu morto. Ele morreu também na mesma noite que São Francisco morreu. No quarto, o lobo morreu na porta, amanheceu morto esse lobo. São Francisco gostava dos animais, povo brasileiro. Ele defendia muito os animais, povo do Brasil. Tenho para contar para vocês. Na noite derradeira da morte de São Francisco, ele estava no quarto com 65 anos, com muita febre, às vésperas da morte. Veio um anjo muito poderoso conversar com São Francisco, e este anjo disse para aquele santo católico: vou te contar uma história. Tinha um homem que tinha um burrinho, um jegue, um burro, e este homem era muito malvado. Este homem surrava aquele burro. Este homem deixava aquele burro sem comer por vários dias. Este homem deixava aquele burrinho sem dormir por vários dias. Este homem fazia aquele burrinho sofrer muito na vida. Fazia aquele burrinho trabalhar bastante. O anjo perguntou para São Francisco: o que nós devemos fazer para este homem que só maltratou esse burrinho a vida inteira? São Francisco gostava muito dos animais, povo brasileiro. São Francisco respondeu que este homem perverso que surrava o burro, o dia inteiro, este homem perverso que surrava o burro o dia inteiro merecia um castigo. São Francisco disse que esse homem que maltratava aquele burro, deixava o burro sem comer, deixava o burro sem dormir, surrava o burro, fazia o burro trabalhar. São Francisco disse que esse homem tinha que ser castigado também, tinha que no mínimo dar umas varadas nesse homem. São Francisco respondeu isso para este anjo, e o anjo disse a São Francisco: o anjo disse a São Francisco: este burro, São Francisco, é o teu corpo. O homem que maltratava esse burro é você, São Francisco. Você maltratava o burrinho que era teu corpo. Hoje tu está com 65 anos, teu corpo não vai prestar mais para nada. Hoje você vai comigo ao paraíso. O anjo quis dizer que ele ia morrer hoje, que ele maltratou todo aquele tempo aquele burrinho que era o corpo dele. São Francisco era um homem que gostava muito dos animais, povo brasileiro. E eu queria contar isso para você. É uma lenda católica, não se sabe se é verdade ou se é mentira, povo brasileiro. Mas São Francisco era um homem abençoado. Você pode comprar algum livro do Santo São Francisco e ler. É um santo católico. Dizem que ele conversava com os animais e que os animais conversavam com ele.
Ele seria um ecologista hoje, povo brasileiro, seria uma pessoa que defende a natureza hoje e também defendia o ser humano, povo brasileiro. São Francisco hoje seria um exemplo para todo mundo. Inclusive o argentino que é Papa hoje adotou o nome de Francisco, é Papa Francisco, porque o São Francisco era um cara muito bom, povo brasileiro. O Papa nosso católico é Francisco, em homenagem a esse Francisco que eu contei a história, que o lobo da floresta morreu no dia que ele morreu, e que o anjo visitou ele e falou para ele que ele, São Francisco, tinha judiado muito daquele burrinho, aquele corpo que estava ali, povo brasileiro. Muito obrigado. Eu queria passar essa mensagem, mas eu estou triste com a morte desse pastor aqui do bairro Santa Marta, Donária, uma pessoa muito boa. Eu fui no culto, fui na igreja dele, povo brasileiro. Eu admirava muito ele. Foi uma fatalidade. Mas um dia, todos nós, povo brasileiro, vamos se encontrar na casa do Pai, povo brasileiro. Pode ter certeza, povo brasileiro. Um dia, todos nós se encontraremos na casa do Pai, povo brasileiro. Eu, você, o meu finado pai, todo mundo vai se unir com os pais, com as mães, na casa do grande Deus, povo brasileiro. Eu acredito muito em Deus. Para você que é jovem e não acredita em Deus, eu digo para você que existe o Espírito Santo, existe Satanás, existe Jesus Cristo. Você pode escolher em não acreditar em Deus, em continuar acreditando em Satanás. Você pode escolher o que tu quer fazer da tua vida, mas prefira escolher uma igreja, é muito melhor. Lá na igreja tem um bom casamento para você, jovem. Vai lá, conheça outra jovem, case, faça a tua família na igreja, não nos bailes, jovem do Brasil. O Ninja Verde é um homem experiente, eu tenho 43 anos, eu sei o que eu estou falando, eu sei o que é melhor para o jovem, para todo mundo, para o mundo e para o Brasil. Nós temos que pensar universalmente, nós temos que pensar em todas as pessoas, temos que pensar como um todo. A humanidade é um todo, povo brasileiro. Olha essa luz aqui na minha mão, povo brasileiro. Isso é o Espírito Santo confirmando a minha palavra, povo do Brasil. Olha essa luz, povo brasileiro. É o Espírito de Deus confirmando a palavra do Ninja Verde. Senhor Deus, muito obrigado por este ar que eu respiro. Muito obrigado por essas plantas que me arrodeiam. Obrigado pelo poder que eu tenho. Muito obrigado, Senhor Deus. Eu agradeço pela minha família, pelos meus amigos, por todo mundo, povo do Brasil. Muito obrigado.